A audiência pública, ela trata do debate que está acontecendo, isso em nível nacional, né, sobre a manutenção da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Então, essa foi uma solicitação da direção do Sindicom, né. A audiência pública, ela passa por aprovação na sessão plenária dos vereadores, então foi aprovada por unanimidade, né, que já agradecemos também o presidente da casa, o vereador Sérgio Balaguer, né, que também possibilitou que a gente estivesse abrindo esse espaço aqui à noite, porque muitas vezes há uma dificuldade e a gente sabe que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, à noite é que o período que realmente tem condições de participar, né? Então, é muito importante que vocês estejam aqui conosco hoje. Então, vou chamar para compor a mesa os debatedores, para que a gente possa dar início à nossa discussão. Então, primeiramente, gostaria de chamar a Márcia Portes, que é da Fentec. Que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e similares, né? Às vezes a gente só conhece a sigla, daí quando tem uma audiência pública, a gente acaba conhecendo o restante. Também Marcos Rogério Inocêncio, secretário-geral, né, do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná, Sindicom Paraná. Também o Ezequiel Dutra, que também é membro da direção do Sindicom Paraná. E outro debatedor, né, importante também, alguém da comunidade fazendo essa discussão, que é o João Santana, que é da Associação Vila Maria, e também aqui representando a Associação Vila Real de São Brás. Gostaria de registrar algumas presenças. Primeiramente, o Rodilson de Moraes, gerente da Macro-Região de Operações, vice-presidência de operações dos Correios aqui do Paraná, né? Também registrar a presença de Itamar Ribeiro, ex-diretor da Regional do Paraná, e atualmente vice-presidente da Associação dos Aposentados. E registrar ainda a presença de Márcio Pessati, que é da assessoria do deputado estadual, professor Lemos. E em nome da Neuza, né, de Oliveira da Silva, que também é da direção do Sindicato dos Correios do Paraná, agradeço a presença de todos os diretores, né, da entidade, que para nós é um sindicato que é referência, sindicato de luta, né, sempre presente aí nos grandes debates da sociedade. Então, também, aproveitando aqui, vou fazer uma propagandinha. Nós produzimos, né, o mandato produziu uma cartilha que trata da reforma da Previdência. Eu acho que é importante, né, é um conteúdo denso, mas importante para que os trabalhadores e trabalhadoras realmente tenham conhecimento do que significa essa reforma, que, na nossa opinião, na verdade, não é uma reforma, é o desmonte, né, da Previdência Social no Brasil. E também um documento que está à disposição é uma carta aberta à população contra o fechamento de unidades dos Correios, também do Sindicom Paraná. Bem, então vamos iniciar aqui a nossa audiência pública. Nós temos 4 debatedores, cada um terá
um prazo, um tempo de 15 minutos para fazer sua fala, e depois, na sequência, nós abriremos para o debate, para as intervenções, né, do plenário. Pode ser assim? Então, vou convidar primeiro a Márcia Portes para que faça a sua fala, né, registre aí tudo aquilo que ela julga importante e pertinente nesse momento tão difícil que é para os Correios, né, uma empresa que é histórica no nosso país, né, uma das empresas mais antigas e que tem que ser valorizada. Então, Márcia. Boa noite a todos os companheiros, aí, as companheiras, agradecer a todos, né, agradecer ao companheiro Geraldinho, que está aqui também, que é representante da federação. Tá? Quem não conhece, você levanta aí, Geraldinho, que o povo quer ver que o homem do dinheiro na federação lá. Tá? Veio aí nos apoiar também. A gente fez esse pedido da audiência pública, infelizmente. Eu acho que a gente estava pensando em contar com mais vereadores aqui, né? Então, acho que nós temos que agradecer a Josete pelo empenho dela em, né, conseguir essa audiência pública, mas a gente preferia contar com um público maior de vereadores, né, para demonstrar o interesse que tem na nossa causa também, né? Porque nós vamos falar para nós mesmos, então é meio complicado, né? Eu acho que tinha que ter uma adesão um pouco maior dos políticos, né? Ou pelo menos a gente espera que se interessem pelas causas, né, maiores como o Correio, né, que afeta tanta gente, né? A gente está vendo aí a nossa empresa aos poucos, né, e não é de agora, diga-se de passagem, sendo desmontada, né? Uma empresa de 354 anos, comemoramos esse ano, né, com muito orgulho, isso diga de passagem, que todos nós temos muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Mas, infelizmente, a gente vê um desmonte vindo pouco a pouco. Né? Estamos aí com um plano de saúde no qual nós, aqui no Paraná, brigamos para não estar aí. Né? Um plano de saúde que se virou num gasto enorme, que enquanto se gastava 800 mil por mês, aí, ou por ano, não vou lembrar direito, no Correio, se tornou um gasto de milhões e bilhões. Né? Virou uma cabide de emprego, no qual gerou entre aspas, um déficit que a empresa fala que existe aí, porque quem está na unidade entregando carta, quem está na agência postando, os OTTs triando, o pessoal do administrativo, sabe que trabalho não nos falta, então é meio difícil a gente acreditar num déficit desse da empresa, né? E agora nós estamos aí sendo pego com mais uma coisa, que é o discurso aí do Ministério das Comunicações, que querem privatizar a nossa empresa, né? Temos discurso do presidente também, que fica nos ameaçando o tempo todo, dizendo que a última coisa que tem é privatizar a empresa. Eu não sei, a impressão que tenho é que não estão preocupados nem com a empresa, nem com os pais de família que trabalham nela. Né? Se um presidente estivesse realmente preocupado com a nossa empresa, ele não denegria tanto a imagem da empresa, falando que nós já não somos uma empresa confiável, que nós não somos uma empresa que cumprimos o que nos passam para fazer, né? E a gente sabe que não é assim, né? Todo mundo fazemos o nosso trabalho digno, corretamente, muitas vezes sem condições de trabalho, José, que o carteiro aí sabe que não tem condições, o OTT sabe que não tem condições, o atendente é assaltado dia sim, dia não, não temos segurança de trabalho e mesmo assim o povo está lá todo dia fazendo seu serviço. Começaram agora também a fechar as agências. Nós estamos muito preocupados com essa fechada de agências que está ocorrendo. Já fecharam 5 agências, né, aqui em Curitiba, e nós temos mais, são um total de 16, se não me engano, agências. Não, desculpa, 13 agências, 5 já fecharam, e tem 8 ainda aí que está se alerdeando que vão fechar. Fora as que vão fechar no Paraná todo. Né? E a gente tem 2 receios, um receio pelo trabalhador que está lá, e um receio pela comunidade. Porque o nosso serviço é para a comunidade. Nós somos uma empresa social. Embora, assim, a impressão que tem é que se esqueceu disso, mas nós somos uma empresa social. E o que vai acontecer com essa comunidade, que às vezes tem uma única agência, que é onde gira todo o financeiro ali, até da comunidade mesmo. Né? Antes, o Correio, quando a comunidade era muito pequena, se tinha uma agência que cuidava ali, uma comunidade de 500 pessoas, se tinha uma agência que fazia o serviço da postagem, não era um funcionário do Correio, geralmente era da própria prefeitura
ou uma pessoa que eles pagavam ali um salário e pouco, e a pessoa fazia esse serviço. Hoje, eles estão querendo fechar agências em comunidades grandes, com 12 mil habitantes, com 10 mil habitantes. E como que vai ficar esse pessoal? Então, a gente está muito preocupado com isso. Preocupado também com o fechamento de CDDs, né? Eles estão alocando 2 CDDs num só. A passada do carteiro, que, em teoria, teria que ser diária, ou, pelo menos, um dia sim, um dia não, a gente está vendo que está sendo aí semanal. E não é porque o carteiro não quer passar. É porque o carteiro não consegue realmente, devido à demanda de serviço. A demanda de serviço é muito grande, não tem como se fazer. Tivemos um PDI aí que ainda está em voga e talvez vá retornar, um PDI aí que diminuiu mais ainda o nosso número de funcionários. Nós éramos 7 mil aqui no Paraná, de 7 mil foram para 6.660, agora nós estamos com 6.320. Se continuar nesse ritmo, daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos ter metade de funcionário que nós temos, e as cartas só aumentam. O nosso presidente faz questão de dizer que a cartinha de amor não existe mais. Cartinha de amor não existe mais, concordo com ele. Mas cobrança tem. Cobrança tem muito. A gente entrega diariamente faturas. Né? Falar que não existem cartas, cartas realmente, carta escrita à mão, isso aí ninguém faz, ou muito pouca gente faz. Mas a carta chega todo dia, a fatura está todo dia lá. Você faz uma compra pela internet, quem entrega é o correio. Além de entregar a compra, entrega a tua fatura, entrega a tua nota, é o teu extrato bancário, é o correio que entrega. Então, nós podemos não entregar mais cartas escritas, né, à mão, mas o nosso volume vem aumentado e muito. Tanto haja visto como o volume no correio é grande, como é uma empresa que dá muito lucro, que você pode ter certeza, tem muita DHL e muita FedEx olhando aí, querendo pegar o nosso monopólio. Dizer que o correio está com déficit, que o correio não consegue manter, que o correio tem que vender, é uma grande mentira, que está sendo repetida a todo momento. A gente vê aí em todos os meios de comunicação, você entra no meio de comunicação, estão lá falando mal do correio. E pior de tudo é que não são os clientes, são os próprios cargos comissionados altos no correio que estão falando mal do correio. E isso está gerando uma insegurança muito grande em todos os trabalhadores no correio. A gente está preocupado com essa diminuição de funcionários, com o corte de pessoal, com o fechamento de agências e CDDs, e com as nossas percas de direitos. Nós já estamos vivendo um momento num governo aí totalmente golpista, diga-se de passagem, que está aí querendo tirar de todo quanto é jeito os nossos direitos. E a impressão que a gente tem é que dentro do correio está acontecendo a mesma coisa. Cancelaram as nossas férias, coisa que eu tenho 17 anos de correio, e quando eu entrei, eu fiquei super alegre que as minhas férias eram marcadas, eu conseguia planejar, porque devido ao nosso salário ínfimo, principalmente a área operacional, que ganha aí 2.300, 3.000, que no final do mês, quando você pega lá, é 1.500, 1.600, se você não planejar umas férias, você não sai nem daqui de Curitiba para o Paraguai. E cortaram o nosso direito de férias. Não o direito de férias, mas o direito do planejamento de férias, que a gente tem consciência que é uma liberdade da empresa, mas a empresa marcou e agora simplesmente cortou, a revelia sem conversar com ninguém. Estamos ameaçados aí no nosso plano de saúde, que está tendo uma negociação, a gente sabe que está em uma vigência de negociação, até porque a gente tem um acordo coletivo, onde garante o nosso plano no acordo coletivo, e nós não vamos abrir mão enquanto esse acordo coletivo não acabar, mas se vê a todo momento falando que o déficit que tem na empresa é devido ao nosso plano de saúde, que é a falta de pagamento, de mensalidade. Então, a todo momento, a gente está vendo assim, um ataque a toda hora nas nossas condições, não é um privilégio, mas os nossos direitos que nós conseguimos, e todos na luta. Todo mundo sabe que a gente conseguiu na luta. A gente não conseguiu nada de graça nessa empresa. Nenhum governo deu nada, certo? E foi na luta. E agora vem um pessoal aí que, lógico, o nosso presidente faz tudo que está fazendo devido a estar bem amparado, de um governo aí golpista, senão ele também não estaria fazendo. E a gente está à margem de perder certos direitos, nós e a sociedade. Porque a nossa empresa, que já foi uma empresa que foi considerada a segunda melhor no país, agora já não é mais. Eu trabalhei de carteira e eu tinha muito orgulho, porque eu chegava na casa das pessoas
e a pessoa abria a porta para mim, e para a polícia ela não abria. Ela não abria para outra pessoa no seu bombeiro. Hoje em dia, a gente é xingado, o carteiro é xingado, o atendente é xingado, porque a população reclama da má entrega. Ela não entende que é a falta de funcionários. Numa unidade, aí, várias unidades, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana, o carteiro faz bairros, faz 2 bairros. Região metropolitana tem carteiro que chega a rodar 20, 25 quilômetros de moto, ou se não mais. Então, infelizmente, não consegue a gente dar o serviço que a população está merecendo. Mas não é a falta do funcionário, é a falta da direção da empresa que não abre um concurso, que junta CDDs, aumentando os setores e diminuindo os funcionários. Com isso, sobrecarrega o funcionário, que acaba se afastando, gerando menos gente para trabalhar, mais carga para entregar, e daqui mais 15 dias, mais um lesionado, e assim vai. Só que a população não entende. Até por isso, realmente, que a gente queria fazer um debate, até um debate com o pessoal da Associação de Moradores, e justamente com os vereadores, porque tivesse mais vereadores aqui para a gente debater, porque eles também representam, o pessoal votou neles, eles são eleitos por essa população. Infelizmente, não estão aqui para escutar a gente. Mas eu acho que é isso. Agradecer as contribuições da Márcia. Então, agora passo a palavra para o Marcos Rogério, que é da direção do Sindicom. Boa noite a todos os companheiros e companheiras, Associação de Bairro, no João, o Aliceu. Essa audiência pública ela é muito importante para a nossa categoria hoje, porque é um pontapé inicial que nós estamos brigando já há muito tempo contra a privatização dos Correios e todos os ataques que a empresa vem fazendo, não só aos trabalhadores, mas também como à sociedade por inteiro. Mas por que eu falo isso? Se você for perguntar para a sociedade hoje se prefere que o Correio seja privatizado, com certeza a sociedade vai dizer que sim. Mas por que quer que o Correio seja privatizado? Porque as cartas chegam atrasadas, o SEDEX chega atrasado, as encomendas não chegam, faltam trabalhadores, o atendimento não é feito, e a sociedade coloca como uma página inicial que a culpa é do trabalhador. E, na realidade, nós estamos aqui para falar que não, que a culpa não é do trabalhador. A culpa é da má gestão da empresa. Aí, o que nós fizemos? Aí nós fomos na fonte. O Correio, que é documentado, o presidente, que é documentado, números, processos. E nós trouxemos aqui, até vou entregar para a Josete, e também da Procuradoria-Geral da União, onde fala sobre o controle interno dos Correios, onde cita também a auditoria final dos Correios. Então, camaradas, trabalhadores, Associação de Bairro, aqui está a prova mais documentada que existe, aonde mostra a má gestão da empresa. Já desde 2000 para cá, o Correio já cedeu para a União, uma empresa que realmente dá lucro, uma empresa realmente estável, aonde não precisa de apoio do governo. O Correio cedeu para o governo federal, para a União, 6 bilhões de reais. Aí eu pergunto a todos os presentes aqui, qual é a empresa que dá lucro que vai ceder tanto dinheiro assim de graça para a União? Então, isso está refletindo o que hoje para a gente? Hoje está sendo refletido a precarização dos Correios, aonde a sociedade está sofrendo pela falta de carteiros. O carteiro não tem mais condições de fazer o trabalho que antes fazia. O carteiro ia de casa em casa todo santo dia. E como foi comentado pela companheira Márcia, nós éramos recebidos para tomar um cafezinho, perguntava como estava a situação, o cachorro, da Dona Maria. A gente tinha um contato direto com todos os moradores. E, diga-se de passagem, o trabalho era bem feito. Até então, nós éramos considerados, na confiabilidade, da credibilidade, a segunda instituição. Nós éramos somente atrás do Corpo de Bombeiro. E hoje, se for fazer a pesquisa, nós decaímos bastante, pela
falta de competência e da má gestão da empresa. Passado tudo isso, aí isso tem refletido que os trabalhadores dos Correios têm adoecido. Porque os trabalhadores dos Correios vestem a camisa da empresa no sentido de dar conta do seu trabalho, no sentido de fazer um bom atendimento e no sentido de fazer um bom tratamento das cartas. Os trabalhadores dos Correios vestem essa camisa. E já por 354 anos, os Correios hoje são patrimônio da população. E nós não podemos permitir que seja entregue ao capital, que seja desmantelado, que seja prejudicial à população. Nós não podemos permitir. Nós temos que manter uma empresa estatal, pública 100%. E nós estamos aqui para isso hoje. Nós vamos conversar com todos. O nosso intuito é, como conversei com a Josete, de pegar uma moção de apoio dos vereadores, para a gente elencar mais documentos, para a gente poder formalizar mais, agregar mais pessoas, para a gente salvar os Correios. O que está sendo colocado é que os trabalhadores têm que pagar essa conta, uma conta que não foi criada pela gente. E o que está colocando em risco agora são os nossos empregos aqui dentro da empresa. Hoje, nós sabemos que passou a terceirização. E diga-se de passagem que a terceirização hoje, além de precarizar e escravizar o trabalhador, ela não faz um bom atendimento à população. Não faz. O que está acontecendo hoje? Depois o companheiro da associação vai poder exemplificar bem melhor. Antes a entrega, antigamente as cartas eram entregues diárias, né? Hoje não mais. Hoje entrega dia sim, dia não, quando tem o efetivo completo. E quando não tem, o número de cartas dobram, os trabalhadores passam por pressão psicológica dentro da empresa. Os trabalhadores, se não fizerem o trabalho, eles respondem por processos administrativos, na qual o próprio presidente da empresa diz que tem que cortar gastos, tem que demitir pessoas, tem que demitir trabalhadores. E nós entendemos que quando o Correio ele abriu um pedia para atingir cerca de 13 mil trabalhadores, os Correios conseguiram 5.500 no pedia. E hoje nós estamos com 117 mil funcionários. Então, com a intenção dos Correios de cortar mais ou menos 25 mil trabalhadores, a qualidade do serviço que a gente tanto se esforça em fazer com todo carinho e anelo, vai cair por água abaixo. Vai cair por água abaixo, e quem está pagando isso é a sociedade. A sociedade em si, que até então acreditava nos Correios, hoje tanto faz. Hoje tanto faz. E nós queremos reverter essa situação. E para reverter essa situação, nós precisamos estar unidos numa causa, e essa causa é manter os Correios públicos, e digo para todos os companheiros presentes que a única solução para os Correios hoje, até comentei hoje com os companheiros lá do CDD de Curitiba, é contratação. É contratação por concurso público. Não tem salvação, não tem milagre que possa resolver essa situação do Correio se não tiver gente para trabalhar. O balcão de negócio, que até então começou o mensalão lá nos Correios, isso tem que virar a página. E para virar a página, tem que ter comprometimento de todos. E começa lá por cima. Quando o Correio apresenta aqui, né, a auditoria apresenta aqui, que os gastos são de 66% da folha de pagamento, né, com os trabalhadores, aí a gente vai verificar realmente, será que é 66% só com os trabalhadores? Mas vai ver o salário dos trabalhadores hoje. A média operacional é R$ 1.200. Agora, se for fazer uma avaliação dos salários do alto escalão da empresa, aqui mostra mais de R$ 1 milhão. Mais de R$ 1 milhão. Aí são quantos trabalhadores? 20 pessoas. Né? 20 trabalhadores. Então, é assim. Então, são coisas que a sociedade precisa saber. E a gente está pedindo o apoio da associação para a gente formar um grande time aí para a gente preservar o nosso emprego. Hoje nós estamos em 5.570 municípios em todo o Brasil. São 6.500 agências próprias dos Correios. Os Correios querem fechar 2.500 agências.
Dessas 2.500 agências, os Correios querem abrir para agência franqueada, onde o objetivo social do Correio deixa de existir, que não vai mais atender a população. Os trabalhadores que lá prestam serviço nessas localidades longínquas, elas terão que ser transferidas para uma cidade mais próxima para não perder os seus empregos. É isso que está sendo colocado. E são 4.500 agências comunitárias em todo o Brasil e mais de 1.000 agências franqueadas. Então, o Correio, o esqueleto do Correio é isso. E o que nós estamos discutindo aqui, deixar bem claro para todos, é a privatização que está sendo acelerado. E nós, preocupados com o nosso emprego, preocupados com o futuro nosso dentro dos Correios, se faz necessário e urgente o apoio de todos. Por isso que nós fizemos uma carta aberta para a sociedade, para que possamos ganhar o apoio da sociedade e também cobrar de seus próprios vereadores aí o apoio aos Correios. Então, é isso que nós estamos aqui. Estamos conversando com todo mundo. Eu lamento também a falta dos vereadores, que nós, no dia 10, né, nós fizemos uma fala lá, de uns 5 minutos, onde foi feito o requerimento, e todos os vereadores aprovaram o requerimento da audiência pública. Explicitamos a situação real dentro dos Correios, e, lamentavelmente, a gente entende como funciona esse mundo político, né? E esse mundo político vai ser resolvido de uma forma só de uma forma só. A hora que todos os trabalhadores se conscientizarem que eles têm o poder de mudar as coisas. Mas, passado isso, Josete, tem mais um detalhe, né, que está pegando também. O Guilherme Campos, o presidente dos Correios, ele vai em rede nacional, vai na mídia, e fala assim que o problema dos Correios hoje são os trabalhadores. Ele teve o caráter de dizer que os trabalhadores são os culpados porque se ausentam demais dos trabalhos, porque pegam atestado médico, mas ele não fala que, quando ele assumiu a presidência dos Correios, ele aumentou o salário dele para R$46 mil. Até então, o outro presidente tinha cortado para metade. Ele foi lá, aumentou o dele e mais dos seus vice-presidentes. Então, é isso que acontece, gente. É isso que acontece. E a culpa ela está sendo colocada na rede nacional, e nós estamos aqui para mostrar para a nação brasileira que os Correios têm jeito, sim. Os Correios é um patrimônio do povo. Se é um patrimônio do povo, o povo tem que realmente preservar os Correios 100% de qualidade, e nós não podemos permitir que esse modelo político que acontece, que entra partido A, partido C, B, estão acabando com a nossa empresa. A partir do momento que a sociedade brasileira entender que o Correio realmente está aí para prestar serviço à sociedade, as coisas irão mudar. A cobrança que existe da falta de entrega, que chega a carta atrasada, diretamente do próprio carteiro, o carteiro já não sabe mais o que falar para o morador. A gente vai entregar um documento, o morador pergunta, pois, mas está chegando tarde demais, o SEDEX está chegando tarde demais. A gente tenta inventar 1001 desculpas para não falar mal dos Correios. E, mesmo assim, se for verificar, Josete, na lista lá da reclamação, o Correio está em primeiro lugar. É muita reclamação, demais. Só o ano passado, o Correio pagou mais de R$80 milhões só de indenização. Para mudar essa logomarca dos Correios, o Correio gastou 42 milhões. Uma logomarca que realmente assim, que não faz sentido. E sem contar o patrocínio milionário que o Correios fizeram nas Olimpíadas, 300 milhões. E deixa eu te contar mais uma. O Correio pagou 42 milhões para uma consultoria. E agora, recentemente, pagou mais 29 milhões para uma nova consultoria, em menos de 2 anos. Então, é muito dinheiro que está sendo jogado no ralo, e quem está pagando prejuízo são os trabalhadores. Que dizer da Postal Saúde, então? Nós estamos numa briga aí, Josete, que os Correios estão fazendo todo esse terrorismo, também já pensando no acordo coletivo dos trabalhadores, dizendo que os trabalhadores têm que pagar a sua mensalidade, porque a folha financeira ela já não comporta mais esse pagamento.
E nós estamos mostrando por A mais B, aqui nesse documento, que os Correios podem se manter a qualidade que até então era antigamente do Correio Saúde, eles podem manter e melhorar ainda mais. Agora, se for perguntar ao trabalhador como que está o atendimento médico, Josete, é uma lástima. Estão cortando atendimento, não estão fazendo mais cirurgia. Nós temos que apelar para Deus e o mundo para que possamos fazer alguma coisa, para fazer um tratamento. Então, esse é o terrorismo que está acontecendo dentro dos Correios. E sem contar, Josete, a perseguição dentro dos Correios. A pressão psicológica é muito grande, que o trabalhador faz tratamento psiquiátrico, né, psicológico, porque fica com medo de só olhar o emblema dos Correios. Trabalhador que tem 26 anos de casa foi demitido por questionar uma gestora. 26 anos de casa. O Correio simplesmente abriu um processo administrativo e mandou embora o companheiro Jorginho. Agora está a situação lá de Brasília e até agora não se resolve. Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos ficando num momento onde os trabalhadores, daqui a um tempo, vão se revoltar e vão partir para o pior. Enquanto não tiver uma política de gestão dentro dos Correios que realmente se comprometa com a situação dos trabalhadores, e diga-se de passagem, são os trabalhadores que fazem a diferença dentro dos Correios. São os trabalhadores que realmente dão lucros para os Correios. E, modesta parte, somos nós que levamos o nome dos Correios. Então, é assim, Josete, quando a gente chama essa audiência pública, embora muita gente que são governistas não concordem, mas a verdade ela tem que ser dita. A verdade ela tem que ser dita, mesmo que ela demore, e ela chegou o momento agora de esclarecer toda a população. Então, assim, a gente agradece o momento, né, que está estourando o tempo, mas a gente agradece o momento para a gente fazer o debate no inteiro, até para a gente sair daqui com encaminhamento que seja de bom tamanho para todos nós aqui. Então, agradecemos a fala do Marcos e uma boa notícia. Não é só a notícia ruim que a gente traz. Então, foi-me passado que agora acabou de ser rejeitado o pedido de urgência, né, do governo em relação ao projeto da reforma trabalhista no Congresso, né? Então, isso demonstra que, né, estamos tendo mobilizações importantes e que isso faz a diferença, né? A nossa organização, com certeza, faz com que projetos que são totalmente perversos, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, eles podem, sim, né, ser questionados e nós podemos reverter a situação. O governo necessitava de 257 votos e conseguiu 230 votos. Né? Então, é uma vitória parcial, lógico, trata-se, né, de uma votação de regime de urgência, mas, pela lógica que nós estávamos acompanhando o Congresso, parece que tudo já estava, né, definido, como foi a questão da terceirização, que, enquanto nós estávamos ouvindo a Rede Globo falando da Operação Carne Fraca, naquela semana foi aprovada a terceirização e a maioria dos trabalhadores nem sabia que esse era o debate que estava em pauta no Congresso, né? Então, eu acho que isso demonstra que é importante nós continuarmos a nossa organização, nossa mobilização e a nossa luta, e certamente isso nos fará derrotar, né, esses projetos perversos que o governo Temer está impondo, né, para a sociedade. Então, parabéns, né, para os trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que é uma vitória parcial, mas muito importante nesse momento. Então, agora passo a palavra ao Ezequiel Dutra, que também é da direção do Sinticom, para que ele possa estar contribuindo conosco. Primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, gente, uma coisa que fica bem clara para nós trabalhadores. A empresa vem com uma ideia dizendo o seguinte: nós vamos mandar alguns funcionários embora, está no PEDIA, a ideia era de 8 a 13 mil,
para nós economizarmos. Eu não entendo essa conta, gente. Por quê? Porque quando nós vemos os dados da empresa, em 2014 para 2015, a empresa pagou 84 milhões somente em indenizações por atraso de encomendas. Em 2015 para 2016, gente, isso quase que dobrou. 150 milhões que foram gastos. Nesse ano agora que passou, aproximadamente 200 milhões foram pagos somente por atraso de encomenda. Eu não sei que ideia é essa desses gestores que chegam na empresa pela porta dos fundos, pelos seus partidos políticos, e acham que vão conseguir mudar a empresa tirando trabalhadores, sendo que nós precisamos de mais trabalhadores. Se o Correio gasta quase 200 milhões porque não consegue entregar suas encomendas em dia, vai reduzir mais o quadro de funcionários. Qual que é a ideia do Correio, gente? Está na cara, os trabalhadores não são bobos. Privatização. O processo de privatização em qualquer empresa, primeiro, reduz o quadro de funcionários, enxuga a máquina. É o que está para ser feito. A empresa lança uma nota para a gente na primeira hora dizendo assim, ó, pessoal, a intenção do governo não é privatizar os Correios. Aí um dia depois, o ministro vai no Bom Dia Brasil e fala, ó, vou dar o prazo para vocês, que se não for resolvido, a empresa vai ter que ser privatizada, parte dela ou totalmente. Então, gente, essa história de não querer privatizar o Correio é a história da carochinha. Isso já está implementado desde 2011. Não sei se os senhores lembram, mas na Lei 12.490, que foi do dia 16 de setembro de 2011, foi aonde o Correio abriu o mercado internacionalmente. E, consequência, depois disso, começaram os ataques ao plano de saúde. Chegaram a comentar que o nosso plano de saúde era luxo dentro dos Correios. E quando isso aconteceu, começou o desmonte, ano a ano, no nosso plano de saúde. E não foi por falta do sindicato avisar, porque o sindicato falou, o sindicato fez uma greve, dizendo que a empresa queria, sim, precarizar e acabar com o nosso plano de saúde. Mas sabe o que acontece, gente? Ninguém deu ouvidos naquele momento. Hoje, está todo mundo sofrendo o que foi dito lá atrás. Uma coisa, gente, é que o sindicato não foi ouvido. E agora, nós estamos vendo real a intenção da empresa em privatizar e precarizar essa empresa. Olhando pela lógica, se eu quero economizar e abro um processo para demitir funcionários que estão aposentados para sair da empresa, se eu quero fazer isso, o que eu posso fazer? Mandaria essas pessoas embora, como pedia, como querem sair, e abrir um concurso novo para novas pessoas assumir esse posto. Eu traria economia porque seriam salários mais baixos, teria atenção de todos, não teria que ficar pagando processos e mais processos, indenizações milionárias que o Correio paga todo ano. Para onde que vai essas indenizações? 200 milhões. Com quantos funcionários eu conseguia manter a empresa por 200 milhões? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro sendo jogado na lata do lixo. E não é só isso. Vamos começar lá atrás, onde a empresa tirou 300 milhões para investir numa empresa chamada Correios Par. Eu pergunto para você já ouviu falar da Correios Par até hoje? Não existe, somente no papel. E esse papel custou 300 milhões de reais. Esse papel custou 300 milhões do bolso de cada funcionário, de cada trabalhador dos Correios, que tem levado, sim, essa empresa nas costas. Custou de cada trabalhador. Outro detalhe, gente, a logomarca. O que mudou no dia a dia dos Correios a logomarca? Nada. Uma marca que já é conhecida mundialmente. Não precisava ser investido, mas nós sabemos, sempre tem o favorecimento a políticos, o favorecimento a apadrinhados políticos, porque a empresa funciona assim. Nós estamos com o caso do Jorginho, gente. Faz tempo que nós estamos lutando para retrazer ele de volta. Agora a empresa, a DICAP, entra com uma ação que 8 vice-presidentes não podem assumir o cargo pelas leis das estatais. Num dia só, o juiz vai lá e tira os 8 de lá. Mas sabe o que acontece, gente? No dia seguinte, o Correio entra com a ação e contrata novamente os 8. Por quê? Porque os caras ganham 40 pau por mês. E é tudo apadrinhado político. É isso que acontece dentro da empresa. Para o trabalhador,
vai se virar. Você vai ficar sem férias, procure na justiça, se vira. Mas quando é para o lado dele, gente, a justiça é tão boazinha que no outro dia eles conseguem. Então eu digo para vocês, a nossa luta não é somente contra a empresa dos Correios, mas a nossa luta também é contra todas as autoridades. Porque hoje, gente, eu digo para vocês, e eu falo com muita tristeza, é uma vergonha. Era para estar todos aqui, ó, todos os vereadores escutando, porque é papel deles sim. Eles estão aqui por isso mesmo, é por isso que eles foram eleitos, pela causa dos trabalhadores. Mas nós vemos o quê? Um descaso da parte dos senhores vereadores de não acompanhar uma causa tão importante, que é uma empresa que tem história, e é uma história no Brasil inteiro. Nós estamos aqui envergonhados, agradecendo a presença da professora Zosete, que fez o esforço para estar aqui. Mas eu pergunto para vocês, por que não todos os vereadores aqui presentes? Eu tenho certeza, gente, nós estamos sofrendo ataques de todos os lados, é todos os dias, nós recebemos notícias pela TV, as notícias não são nada favoráveis aos trabalhadores. Que ideia é essa, gente? A imprensa começa a bater tão forte na privatização, mas a reforma trabalhista não está nem sido olhada para isso. Mas qual que é a ideia do governo, gente? Não é nem tanto debater reforma previdenciária. Por quê? Porque eu não preciso debater reforma previdenciária se eu fizer uma reforma trabalhista. Na reforma trabalhista, eu abro brecha para terceirização, não vai ter ninguém mais trabalhando registrado, não vai ter ninguém mais se aposentando. Por que eu vou ligar para a reforma da Previdência, sendo que não vai existir mais aposentadoria? Então essa é a visão que cada um de nós temos que ter. Os Correios está sim querendo ser privatizado. Mas depende do que, gente? Depende da nossa mobilização, de passar realmente para a população o que está acontecendo. Eu vou dizer para vocês um exemplo que aconteceu. Isso passou no Bom Dia Brasil, onde o Correio fechou algumas agências lá em São Paulo. Foram fechadas aquelas agências, mas a população reclamou. Quando a população reclamou, gente, no outro dia, as agências estavam abertas novamente. Por quê, gente? Porque funciona dessa maneira. Só com a mobilização e com os trabalhadores lutando pelos seus direitos é que nós vamos conseguir avanços. E não é só isso não, gente. Qual que é o plano do Correio para as agências? O Correio vem com uma ideia da seguinte maneira, já fiz setoriais em agências, que o povo diz, ó, o negócio é o seguinte, aqui as encomendas caíram, não está vendendo mais. Mas eu falei, mas por quê? É porque caiu a agência do Bacaxiri. Aí eu fiz uma pergunta, mas quantas AGFs você tem em volta dela? Ah, tem bastante. Eu falei, mas então que negócio é esse? Como que o Correio está perdendo dinheiro? O Correio, gente, só quer investir em AGF. Por quê? Não tem problema com aluguel, não tem que pagar funcionário, não tem que esquentar a cabeça com nada. O que o Correio se engalega? Somente do lucro. Ele só vai pegar o lucro e desse lucro vai para o seu bolso. Então essa é a ideia do Correio. Fechar agências a qual atende a população, pessoas que vão ter que andar mais de 50, 60 quilômetros para receber o seu pagamento, aquela aposentada, aquele aposentado, ter que andar 60 quilômetros para receber uma aposentadoria. Por quê? Porque o Correio acha que não é viável atender mais a população. Mas nós sabemos que o maior poder da população é quando a população se mobiliza e não deixa o que está sendo colocado entrar em prática. Nós estamos começando aqui, mas não é só aqui, gente. É em todo lugar. Eu vejo a mobilização dos trabalhadores, eu vejo a mobilização tanto na Câmara Municipal como na Câmara Federal, e nós estamos sim dizendo para vocês, há como mudar essa história. Não vai conseguir enfiar em goela abaixo dos trabalhadores, porque nós conhecemos, gente, e nós sabemos como essa empresa tem atuado. Eu venho relatar para vocês aqui que a empresa, ela possui um monopólio postal. Esse monopólio postal que ela possui, gente, é a parte social. É a parte que tem que chegar a encomenda, a carta, na casa de cada morador, porque é um direito dele como cidadão. E esse direito está sendo tirado da população. Eu digo para vocês que quando privatizarem o Correio, se nós não lutarmos, quem vai sofrer mais? Somente a população. Porque a população vai ser jogada de lado mais uma vez. Qual é a empresa que vai querer entregar correspondências no lugar retirado onde que não tem lucro? Porque hoje as empresas só visam o lucro, mas o Correio não pode visar só o lucro. Ele tem que visar
a sociedade, a população, porque nós sabemos que o nosso papel é com a população. É por isso que quando nós chegamos com essa camiseta amarela aí, ela é tão conhecida. Por quê, gente? Porque o trabalhador dos Correios, ele presta à sociedade o seu serviço. E uma coisa que fica muito triste, e fica triste para cada um de nós, é que quando a gente chega com essa camisa amarela, a sociedade fala: oh, que bom, já é a primeira vez que vocês estão passando a semana, já é quinta-feira. Sendo que as correspondências eram para ser entregues diariamente. Por que será que isso acontece, gente? Será que é culpa do carteiro? Não, a culpa não é do carteiro. Porque o carteiro tem feito vários e vários setores. Mas sabe qual é a ideia da empresa agora, gente? Inventaram um tal do DDA. Sabe o que o DDA faz, gente? Ele faz com que o carteiro não vai passar na casa do cliente todo dia mesmo. Ele vai passar um dia sim, um dia não. Já começam assim. Antigamente, o que acontecia era para se passar todos os dias. Agora, não precisa mais. Mudou a visão da empresa. Agora você pode entregar um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Os setores vão aumentar em 30%, 25%. O carteiro já não consegue fazer aquele setor. Já está arrebentado. Já está com o corpo que não aguenta mais. Tem pessoas aqui que estão reabilitadas, pessoas com problema na coluna, por quê? Porque a média de um carteiro, gente, de andar é de 15 a 20 quilômetros por dia, com aquela bolsa pesada, e ainda tem que aguentar os cachorros na rua, aguentar a população brava, porque a população não vai reclamar para o Guilherme Campos, a população vai reclamar para o carteiro. O problema não está no Guilherme Campos, o problema está no carteiro, porque é ele que está todo dia entregando as correspondências. E é fácil, gente, é fácil eu ser um presidente dos Correios, chegar aqui, colocar um monte de ideias, porque eu não conheço a realidade. Amanhã eu saio da empresa, dou tchau para vocês, e vocês que se virem. Por que eles cortaram as férias dos trabalhadores? Vai ficar férias para o ano que vem, gente. Mas isso tem que ser debatido, sabe por quê? Porque o ano que vem, provavelmente, Guilherme Campos não está mais aí. Vai sair a candidata a deputado federal. E quem vai entrar depois dele, vai entrar com um rombo, porque muita gente vai pegar férias e vai dizer que a empresa não tem dinheiro. Ele não está nem um pouco preocupado com essa empresa. Mas nós estamos preocupados, gente, porque no ano que vem, nós temos que estar aqui trabalhando. Amanhã, nós temos que estar nessa empresa. Então, a defesa, gente, é pelo nosso emprego, é contra a privatização, contra a retirada de direitos, porque sabemos que todas as retiradas de direitos afetam somente os trabalhadores. Se fala em economia nos Correios, vamos falar de economia. O Correios está em crise. Beleza. Sabe quantos que o Correio ia dar para esse ano? Para a CBAD? CBDA, desculpem. 11 milhões. Engraçado, gente, que eu estava vendo esse negócio da CBDA aí, CBAD, sei lá, CBDA. A CBDA, gente, esses 11 milhões que o Correio dava, o Correio tinha um contrato, o Correio patrocinava uma única medalhista, e ele arrancou nesse último ano o patrocínio dela, mas deixou o patrocínio à Confederação. A Confederação recebia 11 milhões, e nesses 11 milhões havia desvio de dinheiro. Quantos contratos, gente, quantos patrocínios que o Correio tem feito e não deve estar nessa situação? Que nós pedimos aqui um encaminhamento para a Câmara Federal, para fazer uma auditoria como foi feita a CPI nos Correios lá atrás. E pode ter certeza que tem muita lava-jato aí no meio dos Correios. Isso eu falo para vocês, se fizer uma investigação dentro do Correio, vocês vão achar lava-jato dentro da Postal Saúde, vocês vão achar lava-jato dentro dos Correios também e dos patrocínios também, gente. Tanto que o Ministério diz que vai investigar os Correios acerca dos patrocínios. Então os patrocínios são milionários, muitos patrocínios, mas o que acontece, gente? Para o trabalhador não tem patrocínio, para o trabalhador é retirada de direitos. Para a empresa de fora, para o Falcão lá que veste a camisa do Brasil, tem dinheiro para pagar. Agora, para você que enfrenta o cachorro, você que enfrenta o sol e a chuva para entregar aquela cartinha, você não merece uma saúde digna. A tua família não merece ter um plano de saúde de qualidade. Para você, você está ganhando demais, você está onerando a empresa. Agora, para as pessoas lá de fora, que jogam rugby,
Eu não sou contra o patrocínio, não, mas eu acho que primeiro você cuida dos teus trabalhadores, porque o maior patrocínio, gente, é quando nós vestimos essa camisa do Correio e levamos a encomenda lá. Esse é o maior patrocínio que pode ser, porque o nosso patrocínio da nossa saúde, da nossa família, é um direito dos trabalhadores. Mas nós vemos o quê? Nós vemos somente lá em cima. O corte aqui embaixo é que acontece. Lá em cima se aumenta o salário. Lá em cima, readmite de volta os vice-presidentes. Lá em cima, não precisa cortar nada. Enquanto se corta as férias dos trabalhadores, lá em cima, viaja para a Europa. É assim que funciona. Enquanto aqui embaixo, sem férias para os trabalhadores. Mas lá em cima, vamos gastar dinheiro. Porque essa é a visão da empresa. Mas nós estamos aqui e vamos esclarecer a todo mundo, se for preciso, que somente, gente, com a nossa união, a união de todos os trabalhadores, é que vamos conseguir, sim, manter essa empresa pública, essa empresa privada, e não vamos abrir o leque para a privatização dentro dos Correios. Eu deixo aqui meu muito obrigado a todos, uma boa noite, obrigado. Agradecemos ao Ezequiel e passamos já para as contribuições do João Santana, que é da Associação Vila Maria, né, de São Brás. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Professora Josete, eu gostaria de parabenizá-la por estar aqui. Eu esperava que pelo menos uns 10 vereadores estariam aí. A gente viu que alguns passaram por ali, deram uma olhadinha e foram para suas casas descansar de um árduo trabalho que eu acredito que tem nessa Câmara. Quero parabenizar Gostaria de parabenizar você, que veste essa camisa amarelinha. Eu sou do tempo que a gente ia receber o carteiro, professora Josete, no portão de casa com uma caneca de café. E ele não saía de lá sem tomar o cafezinho, comer um pedacinho de queijo, um pedacinho de pão, porque tinha um vínculo. E esse era um vínculo familiar, que foi se perdendo ao longo do tempo. Nós, por diversas vezes, eu quero dizer que eu faço parte de uma associação comunitária, que é a Vila Maria, sou vice-presidente da União das Associações de Moradores de Santa Felicidade. E quero dizer para vocês, não foi nenhuma nem duas vezes que nós chamamos representantes dos Correios, está ali o senhor Aliceu, que faz parte também conosco lá na comunidade, e nós chamamos para procurar entender o que estava acontecendo com esta empresa renomada, empresa que é conhecida mundialmente pelos bons serviços prestados, pela qualidade de serviço que era prestada, e continua sendo prestada para aqueles que estão aí, né, sofrendo na pele, pessoas que, ao grosso modo, aí eu vejo que desde 2011 não se faz nenhum concurso público para contratação de novos funcionários. A gente sabe que, nesse período, pessoas se aposentam, pessoas estão ficando doentes, está sobrecarregado. E nós, na nossa comunidade, nós vemos nas nossas reuniões moradores reclamando dos Correios, coisa que a gente não via, era só elogio, como foi falado aqui. Eram os bombeiros, os Correios, eram as referências dos heróis da população. Muitas vezes o carteiro faz o papel de psicólogo. Ele para na frente da casa da pessoa e ouve tudo aquilo que a pessoa tem para dizer, que foi o marido que agrediu, que foi o vizinho que foi mandado embora, que está doente, que não sei o quê. Vocês levam conforto para as famílias. E de uns anos para cá, a gente vê que o poder público não tem visto isso como um serviço prestado à comunidade. E nós viemos aqui hoje, como representantes da comunidade, externar a nossa insatisfação com essa gestão dos Correios que aí está. Nós estamos vendo que, além de não tratarem os funcionários como merece, eles estão esquecendo também da população no geral. Como foi falado aqui na mesa, grandes salários são pagos para as pessoas, e eu não sou contra os grandes salários, viu, professora Josete? Eu só acho assim que as pessoas deveriam fazer uso desses grandes salários em benefício da população, prestar um serviço de qualidade compatível aos altos salários. Nós sabemos que nos Correios, aquele que faz a imagem do Correio, que é o carteiro, é pouco valorizado. Quando você troca uma logomarca,
eles não trocam a logomarca pensando no funcionário. Eles fazem uma logomarca pensando na repercussão, no marketing, talvez para maquiar a dificuldade que está lá dentro, que está lá no funcionário. Nós, por diversas vezes, pagamos nossas contas com atraso, viu, professora Josete? E muitas vezes, eu não critiquei os funcionários do Correio, porque nós somos esclarecidos na comunidade e a gente procuramos o sindicato para saber o que estava acontecendo. E o que nos foi relatado é tudo isso que foi falado aqui nessa mesa. E eu quero dizer que mesmo sendo uma pequena associação, eu acho que tem poucos representantes de associações aqui deveriam estar as grandes confederações, as pessoas que reúnem numa campanha política aí 2.000, 3.000 lideranças comunitárias para bater palmas a troco de uma merreca para fazer a campanha de alguns candidatos a vereador, deputados, governadores. Poderiam estar aqui hoje, defendendo a causa dos trabalhadores que levam as nossas correspondências. As pessoas que levam alegria, sim. Quando falaram aqui que não estão escrevendo mais cartinha de amor, escrevem sim. Talvez não na quantidade que era antigamente, mas ainda se escreve ainda. É muito emocionante você receber uma carta escrita a próprio punho, né? É muito nostálgico, né? Emociona muito mais do que você mandar um WhatsApp, um Facebook, uma mensagem. Mas hoje, nesta noite, eu fiquei muito triste quando eu entrei aqui. Fiquei feliz por ver a professora Josete, que é a vereadora, mas fiquei muito triste porque nós temos 38 vereadores eleitos pela população que sofrem com o atraso na entrega das cartas, que sofrem quando o SEDEX 10 não chega às 10, que sofrem quando as pessoas esperam um medicamento chegar pelos Correios. Talvez ele tomou a última dose 2 horas antes do Correio chegar e vai ficar 2 horas sem tomar aquele medicamento porque não chegou ainda. E aí, com a fala das pessoas que têm experiência aqui, nós vemos que o câncer está corroendo essa instituição chamada Correios. Mas que tem sim uma chance. Vocês são as pessoas que representam a população. Deveria sim ser ao contrário, a população está representando vocês. Mas aqui, vocês representam a população e nós confiamos sim, que vocês não vão se entregar na luta, que vocês vão brigar pela não privatização desse trabalho que é essencial. Como a saúde é essencial, os Correios também é essencial para a população brasileira. Eu quero parabenizar vocês e eu encerro agradecendo a oportunidade de vir falar em nome da nossa comunidade, que eu acho que representa, a opinião da maioria dos usuários desse serviço maravilhoso, que eu ainda consigo dizer que é um serviço que consegue, mesmo com uma força bruta, mesmo sofrendo, mesmo se arrastando, as pessoas às vezes com cãibra, a gente vê, eu converso com o gaúcho, que é o carteiro que nos entrega lá, e ele fala, hoje eu estou com cãibra, porque hoje eu trabalhei o dobro do que eu trabalhei há 10 anos atrás. Então, parabéns para vocês e obrigado pela oportunidade. Eu me despeço dizendo para vocês, não frouxe a corda, estique até onde der, a população vai estar do lado de vocês. Muito obrigado. Agradecemos também a contribuição do João Santana e agora vamos abrir para o debate, enfim, perguntas ou manifestações. Eu acho que é importante para que tenhamos, né, mais elementos. Eu acho que fazer essa defesa da empresa de Correios não é só uma tarefa dos trabalhadores dos Correios, mas é uma tarefa de toda a população, né? E acredito que nós temos que buscar elementos para atingir essa população, para que, assim como o João Santana, né, tenha informação e está aqui hoje fazendo a defesa dos trabalhadores e a defesa da empresa, né, como um patrimônio do nosso país, como uma empresa que garante um direito, né, assim como a saúde e a educação, ter a comunicação, né, ter a informação chegando a tempo na nossa casa também é um direito. Então, acredito que é importante que nós tenhamos cada vez mais espaços para poder trabalhar esse tema com a população e a população entender a importância de se mobilizar pela valorização da empresa
e contra a privatização. Então, já temos um inscrito aqui. Eu não conheço o nome de todos, né? Arivunil. Então, está aqui, a Márcia me ajuda. Então, primeiramente, o Gilson. Acho que pode usar o telefone sem fio, né? Só para dizer que hoje eu trabalhei bastante. Nós temos 12 projetos aqui do pacote do prefeito Rafael Greca, e já faz uma semana e tanto que nós estamos estudando. E hoje a gente passou a tarde toda, porque amanhã nós vamos fazer perguntas aqui para o secretário de Finanças. Então, né, os neurônios já estão meio cansados, a gente vai trocando as palavras. Mas vamos lá, Gilson. Boa noite a todos. Boa noite, companheira vereadora. Eu também estive hoje na Câmara de Vereadores em Pinhais, tentando fazer o mesmo trabalho que está sendo feito aqui. Mas tem alguns companheiros que são muito mais antigos da empresa do que eu, e lembra quando o Correio só entregava a carta, o malote e o impresso. Depois veio a encomenda, veio a encomenda registrada. Mas logo quando começou a encomenda registrada, aquilo que o Correio transportava, que era via governo, terceirizou as empresas de transporte. O Itamar, que tem mais tempo do que eu, lembra disso. Iniciou-se ali já o início de uma tentativa de privatizar os Correios. Porque naquela época nós não tínhamos sindicato, nós só tínhamos associação. Companheiros mais antigos que eu lembro quando a gente montou a associação. E a gente vem desde aquela época lutando contra a tentativa de sucateamento de privatizar esta empresa, que todos nós temos orgulho aqui, senão nós não estávamos aqui. Lembro bem quando em 88, quando houve a promulgação da nova carta, nós, enquanto entidade, associação, podemos fundar o nosso sindicato. Lembro em 89, quando fizemos uma greve, quando foi vários companheiros embora, porque queria sim chamar que houvesse concurso público nos Correios e houvesse o debate de não terceirização da mão de obra dentro dos Correios. Porque em 87, 86, começou a trabalhar os ASP no Correio, que era o início já dos terceirizados no Correio por 2 anos. Em 90, nós fizemos uma greve a nível nacional, porque o governo Collor começou a entregar as agências dos Correios, começou ali as agências de Correio franqueada. Nós fizemos uma greve a nível nacional, onde vários companheiros foram demitidos, porque não concordava com o início de privatização dos Correios e queria negociar o primeiro acordo coletivo dos trabalhadores. Eu tive em Buenos Aires, junto com o companheiro Kiko, que o mesmo projeto que hoje tem de Correio aqui, iniciou-se lá em Buenos Aires, com o início da privatização dos Correios em Buenos Aires. Também criaram-se uma subsidiária lá em Buenos Aires e fizeram a mesma coisa que estão fazendo aqui nos Correios. Porque, na verdade, o que este governo enxerga é só o lucro. Quando criou o Correios Par, e isso a sociedade não sabe, foi a intenção de entregar aquilo que dá lucro dos Correios para que essa subsidiária terceirize, para que essa subsidiária possa passar para a DHL, para a FedEx, e eles fazer essas entregas de malote, de Sedex e as encomendas internacionais. Mas o que tem que nós, trabalhadores, entender, todos nós que estamos aqui, aqueles que estão trabalhando dentro da empresa, que esse debate não vai poder ser só para nós, companheiros. Esse debate nós temos que fazer aqui, companheiro aqui da Associação de Bairros, Associação de Moradores, nas igrejas.
Nós temos que levar lá para a nossa sociedade, para que ela entenda que o que está sendo feito hoje é uma política entreguista do capital nosso e de todos nós brasileiros. É entrega da empresa que era mais confiável dentro do Brasil. Porque ainda existem locais no interior do estado do Paraná que o carteiro é muito bem recebido. Mas não vai demorar muito, não. Se este governo continuar a toque de caixa, impondo projetos de leis, a qual tira o direito do trabalhador, a qual quer privatizar não só os Correios, como a Petrobras e várias outras empresas públicas, nós não temos mais como lutar sem a gente não se unir. Hoje todos devem ter ouvido que o Congresso foi invadido. Os policiais civis invadiram o Congresso, porque eles não concordam com a reforma da Previdência. Aqui do nosso país, nosso lado, aqui, o Paraguai, não concordou com a maneira que vem sendo gerido aquele país e botou fogo no Congresso. E nós, trabalhadores no Brasil, temos que entender, principalmente dos Correios, se nós queremos prestar novamente um trabalho de qualidade, nós temos que ter, primeiramente, a sociedade do nosso lado. Porque a sociedade não sabe o que está acontecendo com os Correios. Quando você fala em privatizar ou demitir, você tem que mostrar o balanço da empresa. Como que uma empresa do tamanho dos Correios não está dando mais lucro, mas você não mostra o balancete para nós poder discutir. A gente tem que saber o que é que está acontecendo. Mas isso não o faz. Agora, eu quero deixar um alerta para todos nós aqui. Nós temos que fazer isso que foi proposto pela companheira Josete, em todos os locais, nas nossas comunidades, para fazer esse debate, companheirada. Se nós não fizermos isso, e os vereadores, a qual foram eleitos pela nossa sociedade, nem entender que eles têm que estar aqui junto com a gente para debater, só existe uma solução para todos nós. E é isso que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que partir para uma greve geral, ir para a sociedade e demonstrar para a sociedade o que é que está acontecendo dentro da nossa empresa. Eu, a minha parte, vou fazer. Sou aposentado, não fui carteiro, mas visto essa camisa com maior orgulho. Porque desde quando entrei na empresa, eu conheço o trabalho de cada trabalhador carteiro que vai para a rua todos os dias. Aqueles atendentes que estão sendo assaltados, que não podem procurar ajuda médica porque a empresa não disponibiliza mais, não aceita. Aquele carteiro que vai para a rua, anda 15, 20 quilômetros por dia, e que sofre, às vezes, agressão da sociedade porque não entende o que é que está acontecendo com a nossa empresa. Eu, além de Pinhais, eu vou a Piraquara, vou a Campina Grande do Sul, vou em várias outras câmaras de vereadores, pedir o apoio para que a nossa sociedade entenda, primeiramente a nossa sociedade entenda o que é que ocorre com os Correios, porque não é culpa minha, não é culpa de vocês, companheiros que estão aqui, mas e sim culpa de uma má gestão e culpa de um governo interino que quer entregar tudo aquilo que nós a vida inteira trabalhamos e lutamos para ter. Boa noite, obrigado. Obrigada, Júcio. Na sequência, Arivonil. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, nós temos que agradecer a colaboração aí da vereadora, né, da vereadora Josete. E em quase todos os casos, o importante não é a quantidade, mas a qualidade.
ela resolveu aceitar essa questão dessa atividade aqui hoje. Então, isso que é importante, é valorizarmos quem está aqui. Quem não encabeçou essa situação que nós estamos vivendo aqui hoje é porque não respeita os cidadãos e as cidadãs desse país. Uma outra coisa que eu quero falar também é fora Temer. Fora Temer. Não a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência. Outra coisa, falou-se muito aqui, não a privatização, né, contratação e outras coisas. Mas, em primeiro lugar, companheiros e companheiras, nós temos que ver a questão, o correio, informações, comunicação, é segurança nacional. Veja como é horrível a questão de informações suas serem vazadas, serem tidas por pessoas que não têm nada a ver com informações suas. Correio é segurança nacional. Diria até que o correio é um patrimônio da humanidade. Justamente por isso que ele faz, né? A manutenção do sigilo, as informações que dizem respeito só a quem de devido receber a informação. Uma carta, não interessa se é escrita à mão ou no computador. Então, uma questão de segurança nacional. A nossa empresa é uma empresa estratégica. Tá? Assim como outras áreas do nosso país, desse continente maravilhoso, que poucos, né, ou muita gente não dá valor para essa nação, como país, né? De repente não é um país ainda, né? De repente, nós temos que lutar para tornar esse país, esse espaço, esse território num país, depois numa nação, né? Então, a gente vê muito as pessoas criticando o Brasil, mas o Brasil não manda carta, o Brasil não manda e-mail, o Brasil não telefona, quem faz isso somos nós, somos os operadores desse continente maravilhoso chamado Brasil. Então, falou-se muito aqui o porquê dos porquês, mas a primeira questão é segurança nacional. Essa empresa é muito importante. Tá? Só por isso nós já temos que lutar por ela. Eu fico muito feliz de estar aqui, tentando colaborar minimamente com essa colocação minha. A partir daí se abre um leque de por que não deixar privatizar essa empresa, né? A situação também que o importante não são os poderes. O mundo não é dos poderes, não interessa qual é. Não é do legislativo, não é do judiciário, não é do executivo. O mundo é do ser humano. E o ser humano ele veio para ser feliz. E nós temos que lutar pela nossa felicidade enquanto funcionários nos Correios. Porque nós não somos funcionários dos Correios. Nós somos funcionários nos Correios. Quando se toma uma atitude nos Correios, não é o Correio que é culpado, são os operadores, são os gestores, é o presidente, são os diretores regionais, né? A empresa é simplesmente um CNPJ. Então, a gente vê muitas pessoas falarem, porque a empresa fez isso. Não, a empresa não fez nada. Quem fez foi quem está operando o sistema da empresa. Então, nós temos que ter muita claridade no que nós falamos, no como nós nos reportamos às pessoas, né? A gente tem que condenar, sim, as atitudes das pessoas, de quem está operando esse sistema, de quem está operando esse continente maravilhoso chamado Brasil. Então, eu estou aqui, como eu sempre estive na luta com o operacional, professora Josete, que fique claro, quem leva essa empresa, 80% nas costas é operacional, não menosprezando o trabalho administrativo que eu faço parte, mas, na hora do pega para capar, na hora da luta, quem vai dar cara lá é os amarelinhos, né? São os carteiros, são os atendentes e tal, que fazem parte do operacional. Isso tem que ficar muito claro, né? Essa valorização, e culpo também, não sou um cidadão de ficar passando a mão na cabeça, não. Eu acho que aqui tinha que estar lotado esse plenário aqui, para demonstrar a necessidade, né, a responsabilidade de cada um por segurar essa empresa estatal. Assim como outras empresas também que estão correndo risco por esse governo impostor que está aí querendo, goela abaixo, fazer com que a gente aceite essas mudanças que estão aí. Não é só o Correio.
né? Outras empresas também. Aí se faz a necessidade da inclusão de todas as categorias nessa luta. Por isso, então, eu quero agradecer mais uma vez a professora Josete, que teve essa sensibilidade de nos receber aqui hoje. E a luta continua, não podemos esmorecer de maneira nenhuma. Obrigada, Ivan. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Josete e a mesa. Primeiramente, quero lembrar a todos, eu sou atendente comercial na empresa, na verdade, entrei como estagiário do carteiro, com 14 anos de idade, fazia a mesma atividade do carteiro, e depois de 4 anos assim, fiz o concurso para carteiro e eu tenho um problema na coluna, fui reabilitado para atendente, que hoje atuo na agência com restrição de peso e posição de trabalho. E dos meus 20 anos de empresa, felizmente, 9 foram dedicados ao movimento sindical de Correios. E durante o ano de 2003 a 2006, eu fui secretário-geral da FENTECT, e eu lembro que, na época, nós tínhamos no Congresso o PL 1491 de 99, que foi elaborado pelo hoje ainda, de novo, senador José Serra, que naquele período do governo Fernando Henrique foi ele que elaborou o projeto também. E como nós tínhamos no ano de 2003 a 2006 o primeiro mandato do então presidente Lula, fizemos ações da federação e do movimento sindical e conseguimos com que fosse arquivado aquele projeto de lei, o que a qualquer momento que o Serra ainda senador pode reativar e colocar em plenário novamente para ser votado e utilizar, que na época não era nem falar de privatização, eles colocaram como nome de modernização da área da empresa postal no Brasil, que na verdade era para enxugar a empresa e fazer o mesmo procedimento que estão fazendo hoje. E outra coisa, uma coisa que a gente tem, infelizmente, o Brasil também, que foi colocado aqui, a questão do monopólio, da cartinha. Por que a cartinha também é importante? Eu peço para vocês lembrar da nossa população carcerária no Brasil. Todo mundo acha que uma empresa privada vai chegar e manter a carta de 1 centavo, que hoje é permitido que a família de um presidiário pode mandar para ele, onde ele estiver cumprindo pena, ou ele pode também mandar para a família, 1 centavo é pago essa correspondência. Qual a empresa privada que vai manter esse serviço, se vir prestar serviço, comprar os Correios? Outra coisa também, a gente tem que ver assim, todo mundo fala, porque o Correio americano é melhor que o brasileiro. Os Estados Unidos, territorialmente, às vezes não dá o tamanho de uma região do Brasil. Sem contar também que a gente tem aqui, o Brasil, só a região Nordeste é maior que os Estados Unidos inteiro. E a FedEx hoje, você pega, quando a gente está na agência, na lojinha da FedEx, os caras vão lá, postam uma correspondência, eles cobram entre 80 a 100 reais. Dali a pouco você vem encostar o carro da FedEx na frente da agência do Correio, eles vão pagar 40 a 50 na nossa agência, para o Correio fazer toda a logística para a gente entregar. Por que eles vão vir comprar o Correio hoje? E vão pagar tão caro como o presidente colocou aqui? Se em 60 dias o Correio não desse alguma melhorada e mostrasse que está melhorando, aí 5 bilhões seria o lance inicial para uma privatização. Outra coisa, gente, a gente colocar também a empresa hoje, ela não quer contratar, a gente já tivemos um período de morte na empresa, mão de obra temporário, que a empresa estava utilizando a lei de 1975 para contratar o temporário. Mas se a gente for pegar hoje o nosso setor de entrega motorizado, antes você tinha o carteiro no CEAM, que era o motorizado, que dirigia. Hoje ele é ajudante do motorista terceirizado, que a empresa já contratou com veículo também. Que ela fez um contrato com a empresa que já vem o carro e também o motorista. E o carteiro é ajudante do motorista terceirizado. E agora, com essa aprovação da terceirização, todos os carteiros vão ser terceirizados da empresa. Nós temos uma conversa nos bastidores em Brasília, que a empresa quer fazer um plano futuramente
de tirar todos os OTTs da empresa para que todos sejam terceirizados. Vai começar a extinguir todos os cargos, para que todos os cargos sejam terceirizados. Porque com essa lei nova de terceirização, qualquer atividade fim pode ser terceirizada, independente do que faz. E se a gente não brigar, não fizer a nossa luta, isso vai acontecer. O atendente vai ser terceirizado, dali a pouco o gerente, o tesoureiro. Outra coisa também que a gente tem, falou-se muito da GF. No direito administrativo brasileiro, pelo que eu já pesquisei, nenhum parlamentar, qualquer pessoa de cargo público pode ser dono de franquia. Se faça uma pesquisa, as maiores franquias do estado de São Paulo, o proprietário é o atual presidente da República, Michel Temer. Aqui em Curitiba, nós tivemos um presidente desta casa que tinha a própria franquia, tinha o nome dele, Aderosso. Era a franquia que mais tinha lucro em Curitiba. Imagina o que não acontecia ali dentro. E ele, sendo vereador, era dono de franquia na relação pública com a empresa de correio. O Temer é dono das maiores em São Paulo. Por que vocês acham que tem esse projeto de privatizar a empresa assim e levar tudo para a franquia? Dali a pouco, da mesma forma que hoje o Kassab quer perdoar as dívidas das empresas de telefonia e quer entregar todo o patrimônio que elas usam, que dá em torno de prejuízo para o Brasil de 100 bilhões. Dali a pouco, tudo que tem de estrutura do Correio vai ser da franquia, porque deputado A ou B, senador A ou B é o dono da franquia. E o lucro vai ser dividido de que jeito? Hoje você sabe que o Correio, de todo o lucro de uma franquia, ele deve pegar ali em média de 20% a 30%. E quando for mudar isso, vai ser meio a meio. O que nós vamos fazer? Não vamos poder fazer nada. Então, temos que estar de olhos bem abertos, gente. Levar logo para a população. Onde eu moro, já fui membro da Associação de Moradores, e como o pessoal sabe que a gente trabalha no Correio, é uma área de ocupação. Quase todo dia bate algum vizinho lá em casa, boa, mas minha conta está atrasando demais. Eu vou até propor para o sindicato uma reunião no final de semana, lá na Associação de Moradores. Espero que todos façam isso também nos seus bairros, onde moram. E aqui também temos que levar para o nosso colega de trabalho. Vamos participar, gente, porque não adianta na hora que tiver o desconto da mensalidade, da primeira mensalidade do plano de saúde no contra-cheque, ir lá não bater no sindicato para chamar para greve o sindicato. A mesma coisa, na hora que estiver privatizado, estiver perdendo emprego, querer bater no sindicato para fazer a greve para voltar para a empresa. Acho que a gente tem que mobilizar mais a categoria, acordar o pessoal, que todo mundo parece que está vivendo no País das Maravilhas, gente. Isso é uma ilusão. Cadê os trabalhadores dos Correios aqui, de Curitiba, região metropolitana? É isso que eu quero contribuir. Obrigado, gente. Obrigada, Ivan. Edson. Alô. Boa noite a todos. Sou funcionário do Correio também há um certo tempo, né? Também não cabe a nós falar o certo tempo devido, mas como todos estiveram aqui, devemos primeiramente agradecer a motivação que a vereadora professora Josete, que sempre esteve ao nosso lado, agora mais uma vez está tentando nos ajudar. Uma boa noite a toda a mesa, à professora, aos representantes aqui dos trabalhadores, da nossa federação, aos outros representantes, assim também como o senhor João, e outros representantes que nós temos aqui, também são os representantes da empresa, como também foi cogitado que eles estariam aqui. Então, é interessante que eles ouviram também todos os dados técnicos passados aqui por nós. É importante não só dizer que, não só os representantes diretos, mas todos nós somos representantes de nós mesmos. Nós estamos aqui
todos com um intuito somente, é o de permanecermos ainda enquanto empresa pública e, se possível, de qualidade, porque infelizmente a qualidade já não existe mais. Hoje, nós ouvimos aí diariamente de porta em porta, independente da situação de cargos, todos os funcionários do Correio têm em si uma certa cobrança. Uma cobrança lógica, uma cobrança de um serviço de qualidade que já não existe mais. Então, foi colocado aqui os dados, e é importante também que os representantes da empresa que aqui estão repassem para os seus devidos companheiros de trabalho, como a companheira vereadora Josete vai comentar com os seus companheiros de trabalho o acontecido aqui. Nós vamos comentar com os nossos companheiros de trabalho e todos nós vamos sair daqui com algum comentário. E um comentário que eu tenho absoluta certeza que nós vamos ouvir amanhã é que havia somente uma vereadora nos representando, como foi diferente do dia 10, que todos nos deram o apoio devido, e infelizmente hoje só faz presente uma. Outra coisa a se comentar também, que nós vamos ouvir lá naquele prédio, ou seja, em todo o complexo do Correio, amanhã, que hoje nós estamos em uma audiência que seria uma audiência pública, que todos nós esperávamos que estivesse aqui, lotado, essa casa. Todos comentavam que de repente lá fora estaria uma multidão, muitos estariam participando. Infelizmente isso não aconteceu. É notório e é correto e é certo dizer que amanhã nós vamos ouvir pelos corredores da empresa, principalmente no prédio central aqui da João Negrão, que haviam em torno de 50, 60 pessoas. E o nosso intuito em si ainda não chegou ao que deveria estar acontecendo. Mas a nossa luta começou no dia 10, que nós estivemos aqui pela manhã, está continuando hoje, dia 18. Vamos ainda continuar no dia 24 e, mais ainda, vamos continuar no dia 26, infelizmente, fazendo o que a população não gosta, que nós voltaremos a fazer novamente. Greve, no dia 26, se possível, parados ainda no dia 27, no dia 28, e nos unirmos a outras frentes para que nós façamos uma força geral para que esse país volte a andar novamente. Infelizmente, nós estamos desprovidos de pessoas e de forças que venham realmente a mudar a situação desse país. Então nós vamos ter que começar novamente de baixo, começar com aquele trabalhinho formiguinha, para chegarmos a essa revolução toda que, como foi citado, outros países conseguiram, e infelizmente hoje o Brasil não tem conseguido, porque está achando que o seu vizinho vai resolver o seu problema, enquanto você fica um pouquinho parado de braços cruzados. Mas nós temos sim que erguer a cabeça, irmos em frente e procurarmos força e representantes de todos os lados possíveis para mudar essa situação. Então, a partir de amanhã começa uma nova luta, onde nós possamos falar para a população que, como já foi falado aqui, a culpa da decadência hoje do Correio, infelizmente não é a do trabalhador, mas em si da atual empresa, da atual gestão. Aqui nós temos que pedir e continuar pedindo, como sempre pedimos, a alteração, que hajam outras pessoas que possam tomar as decisões cabíveis para a nossa empresa, para que nós voltemos a ser a empresa de qualidade. Muito obrigado.
se eu conseguir captar todas as inscrições, nós só temos o Kiko inscrito. Aí nós passamos a ouvi-lo na sequência e só pedindo para o pessoal ter um pouquinho mais de paciência, não ir embora, porque tem um encaminhamento em relação a uma moção de apoio, né, aos trabalhadores. Então, eu tenho que explicar mais ou menos como é que funciona isso para a gente tomar uma definição aqui, né, coletiva, para os próximos passos aí dentro da Câmara, né, se esse for o entendimento. Então, só para aguentar mais um pouquinho, eu sei que já está tarde, cansado, todo mundo está meio cansado, mas só para a gente poder fechar o encaminhamento. Então, Kiko. Boa noite à mesa, muito boa noite aos presentes todos aqui, trabalhadores dos Correios, agradecimento aí por pessoas da Associação de Bairros, o João Santana, que é do meu bairro lá. E, pessoal, muito do que eu queria falar foi falado aqui, graças a Deus, né? A minha fala vai ser um pouco mais curta. Muitos sabem que eu sou OTT, sou trabalhador, no caso, acho que a gente tem que mudar um pouco o linguajar, porque o OTT a população não conhece, o OTT a vereadora conhece porque está sempre junto com a gente. Então, eu sou um trabalhador da operacional que presta os serviços internos nos Correios. Estou com esta camisa aqui com muito orgulho, porque a vesti por 6 anos até ter um acidentezinho de trabalho e começar a executar os meus trabalhos dentro das minhas possibilidades, né? Já estive pior hoje, depois de algumas cirurgias, estou bem melhor. Mas tem pessoas aí que estão com casos mais complicados. Então, aí a gente vem colocar essa questão para vocês. O Guilherme Campos chega aí, bate na tecla de que é muito atestado, coisa e tal, mas é só a gente olhar por aqui, alguns relatos, a gente já vê o porquê de atestados. Além de problemas físicos, talvez hoje a gente tenha a maior incidência na questão psicológica, né? E aí, dentro dessa questão, como nós estamos aqui com algumas pessoas aqui que eu estou vendo ali, o Rodilson, que é um dos gestores nossos aí da ICT, a gente faz o pedido, conversar com as chefias para descer um pouco menos o chicote, que a gente tem sentido muito isso lá. Isso é um pedido, eu sei que não estou dizendo que é tua culpa, mas uma questão de orientação, né? É uma visão que a gente tem um lado da visão, o gestor tem outro lado. Mas eu acho que a gente tem que mediar, tem que olhar o que está acontecendo. A gente sabe que as pessoas aqui são subordinadas. A ordem vem de cima, só que o chicote vai arrebentar aqui no chão da fábrica, né? O Gilson disse que a gente esteve lá no Paraguai, em Assunção, né? Estivemos na Argentina, estivemos sim lá pedindo Fiante e Coca-Cola, mas não precisava falar assim lá, né? Então é o seguinte, pessoal, eu gostaria de colocar aqui, para não me tornar repetitivo, já falaram alguma coisa nesse sentido, mas dizer o seguinte: cada um de nós aqui tem que sair orgulhoso por estar aqui. A vereadora deve estar orgulhosa por estar aqui, deve se sentir orgulhosa por estar aqui junto com o trabalhador. Agora, nós temos que sair daqui também trabalhando a situação com os nossos colegas de trabalho. Olha, estivemos lá, mas não tivemos a mesma representatividade que a gente precisava. Tanto por parte dos vereadores, que não estão presentes, e os nossos colegas, que estão esperando serem demitidos, ou o chicote aumentar ainda mais, para depois lutar. A gente tem que trabalhar essa questão. Então, nós temos que sair com esse dever daqui. Trabalhar os colegas de trabalho, cada um de nós, e também sair com a situação de trabalho junto à Associação de Bairros. Eu sei que muitos aqui não são angariados com esse tipo de, não são engajados com esse tipo de luta. A Associação de Bairro não me meto, não gosto disso aí, coisa e tal. Aí alguns trabalham a situação interna, que é dos seus empregos dentro da ICT. Mas a gente tem que sair com outra visão e com outro linguajar. Colocar para a população, não dizer para ela, porque eu vou perder meu emprego, não.
você vai perder o seu direito. Assim como nós não somos só funcionários dos Correios, nós também somos clientes do Correio, nós também somos cidadãos. Estamos aqui fazendo a nossa parte e vamos continuar lutando e trabalhando todas as situações aí. E como eu disse para vocês, trabalhar a nossa cabeça para mudar a colocação das palavras também, porque a gente vai estar conversando com a população. Nós temos que ter a população do nosso lado. O sindicato não é nada sem os trabalhadores do lado. E hoje nós não somos nada, nós trabalhadores, sem a população do nosso lado. Só isso que eu gostaria de falar para vocês, para não me alongar demais. Muito obrigado. Agradecemos também as contribuições do Kiko. E nós já havíamos conversado um pouco com o Marcos, né, sobre a questão de uma moção de apoio. E havíamos colocado duas situações, né? É possível, aqui na audiência pública, né, este grupo de pessoas participantes aprovarem uma moção de apoio aos trabalhadores, enfim, por melhores condições de trabalho, enfim, por todos os elementos que são pautados aqui, né, a questão do plano de demissão motivada, enfim, a privatização dos Correios. Então, vários elementos que são apontados aqui. Esse é um encaminhamento que nós podemos fazer aqui, se a maioria presente entender que é importante fazer uma moção retirada desta audiência pública. Outro encaminhamento é, se for, né, que foi a partir desse documento que, enfim, achei por bem nós colocarmos para o debate aqui do coletivo, é um pedido de moção de apoio aos vereadores da Câmara Municipal de Curitiba. Aí isso exige de nós, né, de mim, fazer o meu trabalho aqui com os meus colegas e de vocês, né, estarem se organizando no sentido de conversar corpo a corpo com cada vereador. Por quê? Né? A moção de apoio, ela precisa ter, se for, né, uma deliberação da Câmara, né, e uma moção que tramite, né, na sessão, ela precisa da maioria dos vereadores votando favoravelmente, né? Então, isso significa, hoje nós temos 38 vereadores ao todo, nós temos que ter, né, 20 votando favoravelmente, né? E aí eu acho que é importante a gente situar um pouquinho a lógica de funcionamento aqui desse espaço. Uma questão é se nós tivéssemos uma moção de apoio falando só dos trabalhadores e apoio aos trabalhadores. Outra questão é quando a gente toca na questão da privatização, né? Porque nós temos, em grande parte, vereadores que concordam com essa lógica, né, que, enfim, entendem que esse é o caminho, né, para a chamada, como foi dito aqui, modernização, né, e teriam uma resistência para aprovar uma moção com esse teor, né? Então, antes de colocar na pauta o requerimento da moção de apoio, teria que ser feito um trabalho prévio de visita, né, aos gabinetes, ou durante a sessão chamar o vereador ali, né, o cerimonial faz isso, quando tem alguém da população que quer falar com o vereador, né, então os funcionários cerimonial eles solicitam que o vereador venha atender, né, quem está procurando, e para fazer essa conversa, né. Então, é um encaminhamento também possível, mas só dizer que não é simples, só eu apresentar a moção e que vai ser aprovada, né? Teria que ter um convencimento anterior aos vereadores para que, no dia que nós fôssemos colocar na pauta, eles já estivessem sensibilizados para que a gente aprove, né? Porque, politicamente, é muito ruim se a gente não consegue aprovar uma moção, né, com esse teor. Então, por isso, a importância dessa articulação anterior para que a moção tenha as condições de ser aprovada, tá?
Então, eu queria fazer esse esclarecimento para que ficasse claro para todas e todos, né, de como é o trâmite e, politicamente, como é que as coisas funcionam aqui, né. Uhum. 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 Não, acho que está correta a tua avaliação, né? É isso. Tem que haver uma organização, uma mobilização para que os vereadores né, se sintam pressionados a ter uma determinada posição, né? Eu acho que isso tem que ficar claro aqui. Então, estou colocando aqui para essa discussão, né? Se é esse o entendimento que é importante essa moção de apoio aprovada pela maioria dos vereadores, né, aí cabe essa organização, né, lógico, a gente está aqui, pode auxiliar no que for possível, mas é mais uma organização que depende de vocês, né, porque fazer o requerimento e colocar é tranquilo, o problema é aprovar, né, então a gente precisa dessa organização para garantir a aprovação, tá? E outro encaminhamento depende só de nós aqui, porque essa audiência pública, os participantes dela entenderam que era importante aprovar uma moção de apoio aos trabalhadores do Correio, enfim, e também, né, dentro desse debate, um posicionamento contrário à questão da privatização, né? Então, esse é um encaminhamento tranquilo, que, se vocês acharem pertinente, a gente pode fazer aqui, e fica como um documento dessa plenária, dessa audiência pública, né? E aí, entendendo, se vocês entenderem que é importante, aí esse é o outro encaminhamento, que é a aprovação em plenário dessa moção de apoio, né? Que aí exige essa organização que eu já coloquei. Então, não sei, Marcos, se você quer encaminhar de alguma forma, né, a Márcia, e para ver qual é o melhor caminho. É isso que eu estou colocando, que daí a definição é de vocês, né? Eu aqui só sou um instrumento, né? Tô aqui acatando a decisão que vocês tomarem, tá? Então, é nesse sentido, né? São duas situações diferentes, podemos fazer as duas, ou podemos achar que só o segundo encaminhamento é importante. As duas. Então, não sei, Marcos, você quer colocar alguma coisa, Márcia? Não, eu acho importante a gente encaminhar as duas propostas, até porque nós sabemos que a luta ela não é fácil, ela vai ser dolorida mesmo, vai ter muitas pedras e espinhos nos caminhos da gente, e nós temos que tentar todas as alternativas, tá? Quando a gente aprovar o requerimento aqui, fica um documento nosso registrado, que foi aprovado, né, a moção de apoio na audiência pública. E é claro também, isso também, nós vamos fazer um trabalho junto com os demais vereadores, não só com os vereadores, mas também deputados estaduais, deputados federais, vamos lá para o Senado, nós vamos fazer esse trabalho que é importante, porque o que acontece? Eles têm o poder da caneta, e nós temos o poder da pressão. Nós temos o poder da pressão. O que eu falo? O governo é que nem feijão, só funciona na panela de feijão, como chama? Só na base da pressão, que nem diz o Frei Beto, né? Então, é isso que a gente vai estar fazendo, pressionando para a gente garantir o nosso direito. Mas acho que esse é o melhor encaminhamento mesmo, as duas propostas. Então, é isso? A maioria concorda? Só para a gente, né, ter clareza. Então, para registrar. Então,
eu vou ler, lógico que tem que fazer umas adaptações aqui, porque aí a moção retirada daqui a gente adapta depois, né? Mas eu vou ler rapidamente aqui a proposta. Pedido de moção de apoio. O Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Comunicações Postais, Telegráficas e Similares do Paraná, Sindicom Paraná, pessoa jurídica de direito privado, inscrito CNPJ 8117619000159, com sede na Rua Engenheiro Rebouças, 1595, bairro Rebouças, na cidade de Curitiba, Paraná, por meio de seu representante, que ao final subscreve-se, vem solicitar a esta douta Casa Legislativa, Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba, por meio de seu corpo de vereadores, uma moção de apoio com o devido fim, contra aos ataques feitos pela empresa brasileira de Correios, denominada ECT, ao seu quadro de trabalhadores. Ataques esses que têm por finalidade a retirada de benefícios garantidos ao longo de suas carreiras, tais como plano de saúde, conhecido como Postal Saúde. E ainda a ECT, na sua busca em fragilizar cada vez mais os trabalhadores, está implementando um plano de demissão motivada, buscando garantir a execução deste ato, baseado em um parecer do seu corpo jurídico, que, segundo o mesmo, a ECT poderá motivar a demissão de seus empregados baseados por questões técnicas, econômicas e financeiras, causando com isso fechamento de agências e CDDs, Centros de Distribuição Domiciliar, tendo um reflexo direto para a população que já conta com serviço precarizado no recebimento das correspondências diárias. É notório que, com isto, a ECT busca estruturar um plano de privatização dos Correios no Brasil, fragmentando os direitos dos trabalhadores e fechando unidades de trabalho, com o intuito de se tornar um negócio rentável para quem adquiri-la, como se deu em qualquer sistema de privatização já implementado no Brasil. Diante disso e de tudo que tem se apresentado nas grandes mídias, redes sociais e nos comunicados internos da própria ECT, causando um elevado nível de estresse aos 117 mil trabalhadores no Brasil, e só no estado do Paraná mais de 6.500 trabalhadores, é que se pede a moção de apoio nessa Casa Legislativa, buscando com isso garantia dos empregos dos empregados da ECT e a qualidade dos serviços prestados à sociedade de modo geral. Então, nesses termos, pede deferimento Marcos Rogério Inocêncio, secretário-geral do Sindicom. Isto. Então, todos concordam com os dois encaminhamentos? Então, apresentamos aqui, ao final, como fruto desse debate, da audiência pública, uma moção de apoio, né, aos trabalhadores, e aí a gente pode até se comprometer a redigir, né, utilizando todo o conteúdo aqui, mas, óbvio, daí é uma moção de apoio já aprovada, é diferente, né, a redação do documento, como está colocado aqui. E aí, na sequência, também buscar, né, a mobilização para aprovação de moção de apoio, aí sim, da Câmara Municipal de Curitiba, né, a ser debatida em plenário através de requerimento apresentado, e aí nós podemos, de repente, não um requerimento só de minha autoria, mas fazer a discussão com outros vereadores e todos aqueles que quiserem apresentar o requerimento junto, né? Eu acho que isso dá mais peso e até compromete de alguma forma, né? Porque o vereador que apresenta junto o requerimento, obviamente, está comprometido em aprovar, né, a moção na sequência. Tá? Isto pode ser nesse sentido, os encaminhamentos? Então, os favoráveis que se manifestem, levantando o braço. Então, aprovada aí, né, pela grande maioria dos presentes. Então, são esses os encaminhamentos. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos e todas, e entendo que a presença de 60, 70 pessoas é importante, porque essas pessoas são multiplicadoras, né, vão fazer esse debate com seus colegas, com seus vizinhos, nas associações de moradores, e é isso que vai fortalecer essa organização, esse movimento, para que nós possamos barrar, né,
esse processo de privatização e garantir, né, condições dignas de trabalho para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, da empresa de Correios. Então, finalizo aqui a nossa audiência pública, né, desejando a todos aí um bom retorno à casa, um bom descanso. Todo mundo amanhã tem que trabalhar cedo de novo, né? E parabenizar por aqueles que ficaram aqui até o final. Isso demonstra, né, a vontade de luta, engajamento, e isso que é o mais importante para que os trabalhadores e trabalhadoras sejam vitoriosos. Então, boa noite a todos e todas. Obrigada mais uma vez pela presença.